Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Uma alegria contar contigo aqui no Diálogos Interreligiosos e hoje nós vamos dialogar muito, né, sobre o processo. Olha, falando de história da igreja, já estávamos conversando aqui antes um pouquinho, né, sobre esse processo de humanização, sobre a questão missão, né, imputada a cada um de nós, e hoje eu acolho com muita alegria aqui no Diálogos Interreligiosos Padre Abel e Padre Aparecido. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito bem, eu vou falar aqui brevemente, porque assim, olha, tem dois currículos aqui maravilhosos. Padre Abel, né? Ele pediu para dizer: sacerdote jesuíta, doutor em teologia, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a partir deste mês também da Faculdade dos Claretianos e pároco da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, aqui no centro de Curitiba, aqui no estado do Paraná, e o padre José Aparecido Pinto, que é capelão do Tribunal da Justiça, na verdade é capelão de todo o governo do estado do Paraná, né? Centro Cívico. Centro Cívico, né? E ele tem aqui também um currículo bem amplo, mas eu vou ler algumas coisas, né? O padre José Aparecido professa a fé católica apostólica romana, assim como o padre Abel, né? E também ele nasceu em 27 de maio, né? Então é do mês de maio também, um mês maravilhoso. Também sou do mês de maio, viu, padre? Aí é 17. Em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, né? Interior de São Paulo. Em 28 de agosto de 1985 fez a primeira profissão religiosa na Ordem Dominicana. Isso para mim é novidade também, eu não sabia. Estou sabendo hoje agora aqui, né? É licenciado em filosofia, também em teologia, né? Foi ordenado diácono em Curitiba por Dom Pedro Fedalto, que já está completando quase 100 anos aí de... Uma honra. É verdade. Na paróquia Santo Antônio da Boa Vista, né? Depois, né, teve aí também a sua ordenação sacerdotal, né? Foi vigário paroquial, foi ecônomo da arquidiocese, e eu vou resumir porque depois ele vai falar também bastante, né? Ele hoje, atualmente também, né, é responsável pela ação social do Paraná, pelas obras sociais daqui da arquidiocese de Curitiba, né, sendo uma delas que a gente trata com muito carinho as nossas senhoras lá do Asilo São Vicente, além do, né, do restaurante popular, de creches e várias outras obras, mas ele vai falar primeiro. Bom, diálogos interreligiosos, aqui nós também temos uma outra ação que é o impacto social. Eu sei que as duas coisas, né, se cruzam, mas falar, padres, né, principalmente desse chamado desse ano também que o Papa Francisco tem, né, falado dessa igreja em saída, dessa igreja missionária, dessa igreja de acolhida, sobretudo, né? A teologia de Francisco, acho que é a teologia da acolhida, não é, padre Aparecido? É verdade. Quando fala do Papa Francisco, eu sempre falo, nós somos, né, Padre Abel, privilegiados de estar vivendo num tempo dentro da Santa Mãe Igreja e que temos um pontificado diferente. Um homem que olhou sempre pelos pobres, ao ver pelo o nome que escolheu, Francisco. E também um pouco quando olhar sobre a vida do Papa Francisco, que às vezes nas minhas reflexões acabo trazendo o que significa a vida desse homem diante da Santa Mãe Igreja, da sua responsabilidade, no olhar sobre humildade. Você imagina que um conclave, aliás, nós temos um filme aí que merece uma atenção. Exatamente. Sobre falar o conclave. Até já assisti e a gente começa a olhar aí o que significa essa política toda dentro da igreja para escolher um papa. Mas imagine um conclave em que os cardeais são convidados a poder participar então desse conclave, na escolha de um novo papa. E ele lá na Argentina, como um cardeal, no seu cantinho, na sua casa, e ele, estou falando para um jesuíta aqui, ó. Ele então, convocado, vai lá, arruma sua malinha, né, no seu quartinho, onde tem sua cama, seu travesseiro, né, faz tudo isso, seu conforto, e vai para Roma
e nunca mais volta para o seu cantinho, para sua cama, para sua impacto, vida. né? E que ele depois se transforma no grande homem, nas resistência que tem, né, de poder viver num lugar especial, né, de poder escolher estar ali junto com as pessoas do dia a dia. Então, só isso já mostra um pouquinho que igreja nós estamos falando. E outra, ele foi um homem que, enquanto cardeal, que participou do Brasil por muitas vezes. E tem um apreço muito grande pelo Brasil, né? Tem. E entre... até se o... Como é que é? Se o jogador é argentino, Deus é brasileiro, alguma coisa assim que ele fala, né? Nossa, São Lourenço. Mas ele traz dentro de uma pauta sobre o seu pontificado, a linha da igreja, a caminhada da igreja, ela está, né, sempre pautada pelo documento de Aparecida, que ele foi um relator, secretário, relator, e tem isso memória, com certeza tudo que nós estamos vivendo, ele bebeu nessa fonte. Então nós somos privilegiados de uma igreja em que nós estamos vivendo com o Papa Francisco. Padre Aparecido, então, hoje, encardinado, depois se tornou padre diocesano. E o senhor Padre Abel, né, que passou por Minas, passou por vários, né, locais no Brasil, é religioso, jesuíta, né? Até o padre aqui Aparecido fez um comentário falando isso diante de um jesuíta, né? E aí a gente quer entender essa dinâmica toda, né? Porque os jesuítas têm também toda uma história, né, de acompanhamento e desenvolvimento do Brasil em várias fases, né? E como é que é isso hoje, né? Os jesuítas nessa dimensão, e também falando já de Papa Francisco, dessa grande missão, né? Dentro de todos os diálogos também, que eu sei que o padre hoje, né, Abel, lá na Igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, né, realiza já com a comunidade, né, várias comunidades religiosas, porque ela é uma igreja também de todos, né, uma igreja, né, do povo, mas que as pessoas têm a igreja dos pretos, né, mas também de diversas religiões que acabam também fazendo seus momentos e os seus diálogos interreligiosos e celebrativos lá, né, Padre Abel? Isso mesmo, obrigado aí pela oportunidade, né, de falar um pouco daquela pequena igreja, pequena enquanto espaço, mas podendo ter um potencial grande, enquanto os limites dela, como você bem disse, não são os limites da Igreja Católica, né? Ela já é na sua história, eu diria, né? Ela tem essa oportunidade de fazer não só esse diálogo interreligioso, ecumênico, transreligioso, a gente prefere essa palavra porque é mais abrangente ainda. O que é transreligioso hoje, para a gente entender? Diálogo ecumênico é só entre as religiões cristãs. Isso. Então não incluiria, não era o caso, porque, né, na Igreja do Rosário, o diálogo desde o início, vocês que não são do Paraná, mas estão aqui há muito mais tempo que eu, e pode-se dizer que, de certo modo, sim, ela foi construída pelos escravos. Todas foram, né, dessas igrejas antigas. Acontece que aquela foi construída para os escravos também, não só né, para. Ao longo da história, depois serviu também aos poloneses, que foram expulsos por razões que não dá para entrar aqui, na Igreja da Ordem. Mas aí, então, a Igreja do Rosário, ela se caracteriza por isso, né, assim, por ter esse lugar, porque os escravos, eles tinham, né, obviamente, as suas raízes religiosas de matriz africanas, né, portanto não são cristãs. Aí o diálogo interreligioso são com religiões não cristãs, mas isso às vezes, aí o diálogo transreligioso envolve não só, aí que entra também, não só as religiões, mas até movimentos que não são religiosos, mas que têm a sua espiritualidade. Por um exemplo de um movimento não religioso, mas que tem essa espiritualidade, como o senhor disse. Você quer um exemplo de um caso? Sim. Teria, ou um movimento, né, que o senhor possa exemplificar aqui para a gente. Eduardo, é isso. Hoje em dia, não é assim, a gente tem, você até falou, era em off aqui ainda, mas assim, um trabalho que a gente começa lá, parcerias, não é a única, mas com o núcleo periférico. De Curitiba. De Curitiba. Esse núcleo periférico, ele tem caráter político não partidário. Ele tem caráter religioso também
não supra-religioso, Supra-religioso. transreligioso, porque há uma espiritualidade. Eles começam lá com a reflexão religiosa, mas não é confessional. E isso Não é muito, é institucional. não é institucional. Institucional. Não é institucional no sentido de que não é que negue a instituição, Não, não. né? Porque acho que esse é o ponto. A instituição ela é importante, ela possibilita, mas ela limita. Aham. Mas para nosso âmbito, eu acho que a gente pensar em reino, o conceito de reino de Deus, né? Que é maior do que qualquer igreja. Aham. Então a dimensão interreligiosa é isso, né? Assim, e no caso concreto da Igreja do Rosário, assim que chego aqui em agosto do ano passado, eu me dirijo, obviamente, ao arcebispo, né? Marco uma conversa com ele, Dom Arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. E aí ele me disse isso, né? Ele falou assim, olha, na conversa lá, que tinha outras questões e tal, mas ele falou assim, olha, eu muitas vezes sou criticado. Eu sou criticado por deixar pessoas de outras confissões ou de outras religiões dentro dessa igreja. Mas eu banco isso. Ele falou assim, essa igreja tem essa história, ideal que não seja só nela, mas não tem por que proibir, né? E um caso concreto que houve lá um dia, né, de uma missa afro, né, uma missa com músicas afro, Sim. aí uma pessoa leiga, que não foi para mim, mas vai para um dos nossos ministros e perguntou assim, essa missa tem valor? Essa missa vale? Porque tinha músicas, tinha... Aí ele respondeu assim, vale mais, porque tem todo o que o ritual católico pede Sim. e mais. É interessante. Talvez aí seria o que, padre? Uma ausência de uma catequese interreligiosa, porque até aqui conversávamos, né, anteriormente, padre Aparecido pegou aqui um pouquinho da mãe Josiane, da gente falando desse processo de conhecimento, e ela até quando teve também o seu processo de adesão, né, às religiões de matrizes africanas, ela foi ler o Antigo Testamento, né? Então, veja, o que cabe, né, a isso? Eu sei que a gente hoje tem, não sei, o senhor pode me repetir, porque assim, eu falei que eu ia perguntar para o padre aquela frase, né? Não sei se foi Santo Agostinho, que fala assim, quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos, né? Não sei se foi Santo Agostinho ou outro santo. O Santo Agostinho, mas tem outros também, com o próprio São Francisco, vem trazer outra dimensão. Quanto mais humano nós somos, mais o divino se apresenta. Sim, veja, Então, olha que bonito. Isso. Quanto mais humano nós somos, mais o divino. se É porque apresenta. quando eu sou humano, eu consigo dialogar, compreender, respeitar, entender. Eu faço. A humanidade, ela traz a dimensão do divino. Eu sou bem. E aqui entra uma coisa que esses dias foi questionado diante da fé. Quando colocamos a fé, e quando encontramos, principalmente diante da morte, e de pessoas que às vezes não acreditam em nada. Então, quando você encontra esse paradoxo, você, daquele que não acredita, se encontra diante da morte, e daquele que acredita e ele tem a dificuldade para poder aceitar a morte. O ateu genuíno, estou falando de estudiosos, o ateu genuíno, aquele tem, quando ele se encontra diante da morte, às vezes ele está mais preparado para poder se colocar livre diante disso. E quando chega, aí nós vamos ter, lógico, exceções, aqueles que são religiosos, aqueles que conseguiram entender, compreender a realidade do nascimento e da finitude, e que existencial, e que eu tenho o meu tempo, o meu momento, e eu consegui viver em paz. É aquele que não tem medo de morrer, é aquele que amou, é aquele que teve essa dimensão humana, e ele deixou o divino se fazer diante dele, ele foi feliz. Não tem medo. A hora que chegar, chegou e tudo bem, tranquilíssimo. Estou falando daquele que é na plenitude da dimensão religiosa e de poder se encontrar na sua existência para poder adentrar diante de Deus. Então entra na dimensão da dificuldade de poder nos adentrar naquilo que nós não vemos. Sim. Daquilo que nós não conseguimos tocar. Essa E aí dificuldade é simplesmente compreensão. uma dimensão ocidental do ver para crer, e a fé ela se molda adiante. Eu preciso ter algo maior. É óbvio que colocava também o estudo a respeito aquele que é convertido.
o que sempre foi um cristão ou de outra religião, e ele daqui a pouco não quer mais, não acredita mais em Deus. E aí viveu essa dimensão. Esse sofre muito no momento da morte, porque traz todas as dimensões daquilo que ele viu antes, o que está vivendo agora, e agora, por onde eu vi, o que eu faço. Exatamente. Olha que profundo, hein? Seria aqui uma semana de reflexão só a partir de cada traço, né, que Padre Aparecido nos trouxe. E aí, diante disso, Padre, o senhor fez uma fala aqui bem interessante. Quanto mais, né, humano eu sou, mais o divino se revela, se mais manifesta. O divino se revela, se manifesta. Diante disso, quero só fazer mais uma provocação aqui para o Padre Aparecido, também já para o Padre, né, Abel, frente à questão de tantas obras sociais que o senhor toca, né? E esse divino, né, esse processo humano e divino em relação das pessoas também, não só os que são beneficiados, mas, né, aqueles também que são os apoiadores, né? E aí para o Padre Abel depois já deixo já a provocação também, porque diante disso que o Padre traz, Padre Aparecido, nós temos aqui pelos últimos dados, né, um crescimento por um exemplo da discriminação, do racismo religioso em 83%, falando de Curitiba, né? De Curitiba, e segundo os dados da Gazeta do Povo, né, que trouxe, né, esta matéria recentemente. E aí, diante disso, até, Padre, eu fiz uma palestra na PUC, né, para os futuros agentes e operadores do direito, né, que 99% da sala eram cristãos, né? E aí, diante disso, eu fiz essa colocação e essa provocação, que é a mesma que eu faço aqui, né, para o Padre Abel, mas antes queria que o senhor falasse um pouquinho dessa linha tênue do divino e do social e, né, desse atendimento que o senhor, né, faz aqui em Curitiba e que reverbera para todo o nosso Brasil. Bom, eu sou privilegiado. Ninguém faz nada sozinho. Sim, sim. Né? A gente tem que ter uma inteligência para isso. Uma sensibilidade. Eu venho de família pobre, não venho de família rica, passando por dificuldade, por uma pobreza, morar no sítio, vir para a cidade, ser consumido diante de uma cidade em que daquele com a cultura no sítio e quando se encontra dentro de uma cidade. Fui comerciante e isso me conseguiu abrir um pouco o horizonte e entender do grupo de jovens, de participar de treinamento de liderança cristã, né, TLC, formação diante disso. E isso tudo já me levou a olhar diante da vida que era de pobre, da relação com que eu tinha com a facilidade do comércio para poder dialogar com todas as pessoas e classes e me encontrar diante do discernimento da vocação. Então, isto me levou a sempre, como dominicano, e depois o discernimento da vocação da vida religiosa, vida diocesana. Então, foi um novo discernimento, né, de uma nova escolha. Essa foi por vocação. E me encontrando depois diante de uma obra social. Me encontro diante de uma paróquia pobre. Eu estava na borda do campo, em São José dos Pinhais. Dom Pedro me pede para que eu pudesse estar trabalhando lá. Lá me encontrava, isso estou falando em 99, fevereiro de 99, a Renault foi inaugurada em dezembro de 98, aquilo tudo estava explodindo, e exatamente dentro da região da fábrica da Renault, onde me encontrava, de uma capela transformar em uma paróquia para poder atender o povo que ali se encontrava. E ali é uma região de extrema vulnerabilidade, né? Então, e a isto me encontro diante do social, de um missionário chegando lá, querendo trabalhar, querendo desenvolver, mas daqui a pouco eu olho do lado e eu vejo a pobreza. Me encontrando, então, vamos buscar para poder fazer as cozinhas comunitárias, atendendo quase 3 mil crianças, né, dando comida, parcerias com o poder público, e daqui a pouco eu me encontro assumindo a Ação Social do Paraná, que é uma instituição que ela simplesmente era defesa de direito. Tinha 3 funcionários. Era defesa de direito. Mas aí eu assumo, sim, ela tem que ser com essa vocação própria diante da doutrina social da Igreja, né, que permeia
ceia, né, trazer, né, a espiritualidade, mas também uma resposta do social diante do mundo. Então, hoje a Ação Social do Paraná, onde nós temos quase 400 colaboradores, fazemos 7.100 refeições, temos o Asilo São Vicente de Paulo, temos um SEI, que é uma creche, temos um centro social. Quando traz o divino diante disso, que acho que é a sua pergunta e a sua provocação, esta é uma resposta que ela traz a dimensão humana mesmo. Quando fala, por exemplo, do asilo, onde temos 150 mulheres que ali vivem, 180 colaboradores só dentro do Asilo São Vicente, de uma casa que vai, em 2026, completar 100 anos, onde teve uma missão das irmãs passionistas durante 70 anos, eu já estou quase 20 e poucos anos dentro daquele espaço, dentro daquela casa, mas aí você vai olhar a beleza da vida, a simplicidade da vida, quando chega diante da pessoa idosa, da longevidade, dos 60 anos mais. Então nós temos mulher que mora ali quase 60 anos, e temos então pessoas que têm 60 anos e temos pessoas que têm 102 anos. Então essa diversidade. E algumas total dependente, né, padre? A independente. Sim. Dependente. A maioria é dependente. Elas são muito poucas aquelas que têm essa dependência de poder fazer tudo sozinho. A maioria delas tem essa dificuldade. E o divino se faz muito forte diante da vida, na fé dessas mulheres. E ali dá muitas profissões de fé, mas procuram de poder estar cada um no seu canto, do seu jeito, mas o Deus se faz presente muito, muito. De histórias maravilhosas, de história linda, de histórias de sacrifícios, de abandono, daquelas que tiveram suas famílias, que os filhos, daquela que nunca teve uma família, sempre foi sozinha e se encontra idosa, não tem mais o pai, não tem ninguém, se encontra com demência, com Alzheimer e precisa ser cuidado. Isto é só a dimensão da pessoa idosa, que é uma realidade hoje. As políticas públicas, elas precisam olhar isso com muito carinho, de poder ter casas como nós estamos fazendo, a casa do Asilo São Vicente de Paulo, de poder estar levando, e a gente está tendo essa adesão, uma compreensão de algumas pessoas, baluartes, né, que você conhece muito bem, sabe, e que elas estão defendendo a causa, estão trazendo, estão sensibilizando, buscando e percebendo o que significa isso. Mas quando nós vamos no restaurante popular, nós temos 5 restaurantes, que você encontra diante de uma mesa, no exercício, Padre Abel, de cidadania. Não estou falando da pessoa que não sabemos se ele é R$3 para adentrar diante do restaurante. E é uma refeição completa, né, Padre? Arroz, feijão, carne, sobremesa, frutas. Ali vem diante da soberania alimentar. Né? O respeito que tem, vai ter acesso a um prato de refeição e que compreende todo aquilo que é as calorias necessárias para que possa ter uma segurança alimentar. Segurança alimentar. Mas nós estamos falando aqui da cidadania, onde 58% são idosos que ali passam. São idosos que às vezes moram na periferia, em que levanta, toma o seu banho, arruma, e ele não vai fazer comida lá em casa, e que ele vai poder então andar de ônibus, de poder chegar lá, encontrar pessoas, conversar, ter uma boa refeição e voltar para casa. Só isso já foi um exercício maravilhoso de alguém que saiu de poder então se sentir útil. Mas esses R$3, pode ser que alguém doou na esquina, ou seja um morador de rua, alguém que precisa, enfim, ali ele comprou o cartão que dá direito dele, naquele momento, não interessa quem ele é, de onde ele veio, o que ele é um cidadão, uma cidadã em que entrou numa fila e que ele comprou com o seu dinheirinho e ele senta numa mesa com dignidade para poder colocar e sentar com outras pessoas e conversar e comer a sua refeição. Nós estamos falando da mesa. Aqui nós estamos falando do sagrado, nós estamos falando do sacrifício, nós estamos falando daquilo que é cultural. Em todas as culturas, além de todas as religiões, todo mundo come e senta numa mesa. Não preciso eu ser cristão ou ser esse ou aquele. Não. Todo mundo senta e ali partilha, e isto é sagrado.
quando se coloca diante de uma mesa para poder então alimentar. E isto, a gente participar disso é sagrado para nós. Isso alimenta a nossa vocação, nos faz que nós, a Ação Social do Paraná, diante do nosso princípio, diante da nossa missão, de poder fazer a defesa de direito, de poder fazer com que as pessoas possam sim, aonde você estiver, nas condições que você estiver, na sua miséria, na sua realidade, dela poder então adentrar a um restaurante popular de Curitiba e nós junto nessa parceria, sendo então uma instituição em que é prestadora de serviço junto com o município de Curitiba, junto com a prefeitura de Curitiba. Isto é o restaurante, isto é o asilo, e depois falamos de um SEI, também de uma outra parceria, porque nós exercemos aqui a educação, segurança alimentar e assistência social. Um SEI que temos de poder atender crianças, de ver aquelas crianças e que vão poder... você acolhe família. Quando abre a porta do SEI, do espaço onde estão lá a equipe de trabalho, abre, você não está atendendo uma criança, está atendendo uma família. Uma família. Uma família. Com todas as suas dificuldades que uma família tem. De poder saber que naquele momento estão no colo uma criança em que também vai passar por todo o processo de formação, socialização, de realidade que é a vida de uma criança que brinca e de uma criança que depois chega no seu momento da alimentação. Muito bem. Olha, eu digo que a vida do Padre Aparecido, gente, é o divino. Né, Padre Abel? Nossa. São só instrumentos, só instrumentos. Muito bem. E aí, Padre Abel, e a provocação que eu te fiz? Porque, veja, agora, diante de tudo isso também, nós estamos crescendo com os casos de intolerância religiosa, né? Acho que às vezes nessas pessoas o divino está um pouco baixo, viu, Padre? Né? E humano também, né? Porque... crescendo os casos de intolerância religiosa em Curitiba, 83%. É um número estarrecedor, não é? E infelizmente não é só em Curitiba, né? Oxalá fosse, né? Menos mal fosse, não é? Onde não é? A gente tem que perguntar, não é? E aí eu dizia já na outra fala minha, na outra resposta, sobre a parceria, a interação que a Igreja do Rosário tem com o núcleo periférico, que eu dizia que tem uma dimensão religiosa não institucional, para além de instituição, mas temos também interação na Igreja do Rosário, e não vou ter tempo de falar de todas, nem tudo dessas poucas, mas é muito bonito quando eu chego e vejo que lá tinha interação com o Coral Negro de Curitiba, não é? E vejo que no Coral Negro de Curitiba não tem só negros, tem descendente de alemão, tem branco, japoneses, e de religiões também diferentes, não só de matriz africana e católicos, mas também evangélicos, não é? Sim. Ou até sem nenhuma religião, né? Agnósticos, etc. Exatamente. Isso não impede que cantem juntos, né? Isso por quê? Porque eu vejo o seguinte: o que significa religião? A gente aprendeu, a gente sabe que a etimologia da palavra, eu gosto de olhar as etimologias, porque ajuda a gente a criar. Religare, né, vem do latim. Religar se diz, e eu problematizo isso, teologia serve para isso, né? Não é religar o divino ao humano. Não é só isso. Também isso. Mas por quê? Porque se fosse só isso, nós estaríamos dizendo que quem não está dentro de alguma religião, ela está necessariamente desligada do divino. Isso não é verdade. E não é verdade o que é pior. Estar dentro de alguma religião, fazer parte de alguma religião, não é garantia de que a gente esteja ligado no divino. Mas aí olhemos também o significado etimológico, de novo, permita-me, da própria palavra católico. Católicos. Indica universal. Não é Igreja Universal, não. Copiaram bem, foram inteligentes. Universalidade, realmente. Né? A Igreja é universal, o todo ali. Esse todo é maior do que a católica apostólica romana. Né? A própria católica, ela subdivide. E em específico, Eduardo, você me pergunta sobre a questão da intolerância religiosa crescente. Eu digo o seguinte, não sei se o Padre Aparecido concordará, mas eu digo, né, há muitos anos, desde a PUC-Rio que eu venho, reflito sobre isso, né, muito, e esforço, aprendo nesse diálogo sempre. Nós não temos que acabar com a intolerância chegando à tolerância, não.
A tolerância é pouco melhor. Por quê? Porque se eu tolero o Padre Aparecido, eu me ponho acima dele. Verdade. Então eu não tenho que ser tolerado e nem tolerar a outra religião. Isso não é o caminho correto. O caminho é o diálogo respeitoso, é o respeito. É respeito. Respeito significa isso, né? Se eu valorizo... Aí o exemplo que o senhor falou aí, essa trajetória toda, né? Não é pedido pertença religiosa para entrar no restaurante ou em nenhum desses lugares que o senhor... Exatamente. Né? Não é pedido isso. Não é pedido isso, não pode ser pedido, não é... Porque nós vivemos hoje no país, eu não vou entrar nisso agora aqui, mas Eduardo sabe que eu gosto muito de política. Na Igreja do Rosário, nós fazemos política e onde não se faz? Política é vida, né? Política é vida. Política é vida. Agora, a política que eu desde o lugar de sacerdote, né, de professor até, eu não sou de política partidária, Claro que a democracia exige que haja os partidos, mas partido é parte. Nós temos que, eu falava do todo, né? A universal é o todo. A Igreja do Rosário, eu falo dela porque é onde eu estou Sim. hoje, mas não é só lá, onde eu estive, lá no Rio de Janeiro, na minha sala de aula, eu sou professor. Lá de Goiás? Goiás, de onde eu venho, não falei a minha origem, mas é de lá, de Goiás. Nós não temos que faccionar, nós temos que... o diálogo, essa coisa do ódio, né, que cresce no mundo até, né? É de um lado, é de outro, como se fosse só preto e branco, não é assim. Eu gosto de cores, a minha cor predileta é o verde, não é por acaso... Tô vendo, viu? Os padres estão de verde... Não e verde porque é esperança. Esperança, né? Verde é esperança. É a natureza, diz que Deus é verde, Deus, a maioria da natureza é verde, as plantas, né? Então, com todo respeito, mas eu gosto das cores, não é só do verde, né? Porque é a cor junta, né? É a diversidade, a pluralidade, que é assim que a gente vai crescendo. O medo que às vezes se tem, o senhor citava aqui, né, o Evangelho, as leituras, né, de ontem, da missa de ontem, e lá ontem tinha, não é, no Evangelho, não tenhas medo para Pedro. E essa é a frase, é a indicativa que tem mais em toda a Bíblia. Não tenhas medo, não temas. É dito para Maria quando é anunciado o anjo e tudo mais. Não ter medo. O contrário do medo não é a falta de fé. O medo é o contrário da fé. O contrário da fé é o medo, porque é confiar em Deus, lançar na comunidade. Então, religião não é só religar, só concluindo, o ser humano a Deus, mas é ligar o ser humano entre si. Ser ponte. Fazer a ponte ser ponte para, né, da humanidade para a humanidade. Né? Exatamente, ponte. Por isso, pontífice, né? O Papa é o pontífice. E eu trabalho em duas, né, universidades pontifícia. Fiz a minha pesquisa, meu doutorado nisso, pontifícia. E aí muita gente lá no Rio de Janeiro, né, contas parentes, né, que eu sou muito de fazer ponte, né? Ponte metafórica, porque eu não sou engenheiro, não vou ser processado. Ponte entre isso. Muito bem. Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer outro podcast chamado Papos Teológicos, porque foi tão bom, né, que a gente ficaria aqui também, né, tarde, noite e dia, conversando, dialogando, né, Padre? Porque em torno da mesa só faltou uma refeição, né? Mas eu acho que, né, tivemos aqui a boa palavra, a boa prosa, sobretudo, né? Padre, quero já agradecer. O nosso tempo passa muito rápido, né? Já estamos quase indo para o final, né? Nem começamos, mas aqui vai ficar o convite para a próxima, né? E vamos dialogar mais ainda. Mas eu queria pedir para o Padre Aparecido, né? Dentro de toda essa dimensão que a gente conversa, desde de todo esse diálogo interreligioso, esse diálogo que nos engrandece, né? Darem suas considerações finais e a sua indicação também, porque a gente falou do humano e do divino, eu gostei tanto disso, né? E teve até um período e tem música também que fala disso, né? É 100% Deus, 100% homem, o humano e o divino, a nossa figura e essa dimensão dessa igreja de acolhida, como, né, fala o Papa Francisco, né? Todo esse acolhimento, como o Padre Abel trouxe aqui, da Igreja do Rosário e outras igrejas também no Brasil. Aliás, quase todas as igrejas do Rosário também são assim, né? Fazem esse processo. Eu lembro
lembro que eu fui, que rapidamente, eu fui na Igreja do Rosário lá em Salvador, né? E eu participei da Terça da Bênção. Padre, que maravilha! Ver as freiras dançando, aquele, né, a música de entrada no axé, gostoso, sabe? Aquela, né, aquele batuque, né, que muitas vezes também, né, a gente sabe que faz falta às vezes na nossa liturgia. Na nossa liturgia. Alegria, né, mano? Alegria, né? Uma alegria, e a dança, a cultura, a música, né? Tudo ali, né? Lógico que é Bahia, né? Vocal, nós, né? Aquele espaço, né? E todas as igrejas do Rosário também são assim. Mas eu vou passar para as suas considerações finais, senão também eu falo bastante. E depois, Padre Abel. Tá, eu só quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e sempre à disposição, né? Nós temos muitos trabalhos à frente e gostaria de lembrar que nós não construímos esse trabalho sozinho. A Ação Social do Paraná, nós trabalhamos como se fosse uma empresa, de buscar tudo aquilo que a legislação permite para poder fazer também um lugar onde nós vamos poder dar oportunidade às pessoas trabalharem, exercer sua função de sonhar, e isso é sagrado, é bom, é gostoso. Mas eu gostaria de trazer, dentro desse diálogo interreligioso, o senhor fala sobre a cultura. Nós não podemos esquecer, em todos os lugares e de forma diferente, dentro da arte sacra, dentro de todas as expressões em que se faz do divino e do humano, a cultura ela é necessária. Você fala com Deus e você também vai desenvolver um outro olhar, outra dimensão, né? E essa cultura ela é eminente, revela-se, manifesta diante de nós. E eu obrigado por essa oportunidade de poder fazer com que nesse diálogo interreligioso divino, né? Transdivino, transreligioso. 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 Mais uma palavra aprendemos hoje. Transreligioso. Você de poder olhar, né, a realidade em que encontramos. E que nós somos tão pequenininho, né, e que a gente possa, então, com sabedoria, com silêncio, com palavras que tocam, que encantam, de poder acolher. Onde nós estivermos, como sacerdote, que possamos sempre ter o respeito e ajudar as pessoas a compreender em que eu não posso, de maneira alguma, ser um detentor do divino, de um Deus, e de que o outro, de um jeito de poder aproximar desse Deus, de poder falar desse Deus, eu não posso aceitar que ele possa fazer disso. Isso é uma coisa que não aceitamos. A gente tem que ser sábio no silêncio, no olhar, e fazer com que tantas coisas bonitas se revela a presença do sagrado diante de nós. Obrigado. Obrigado, Padre Aparecido. Aqui é a casa sua. Nós vamos fazer depois o impacto social. O senhor já está convidado desde já. Por favor. A palavra transreligioso eu ouvi, não sei se é de autoria dele, mas eu ouvi pela primeira vez na boca do saudoso Dom Pedro Casaldáliga, grande apóstolo. Grande nome. Grande nome, né, da escritor, poeta e, né, ninguém muito bom no social, né, atuação. Profeta. Foi um profeta. Né, ali na região de São Félix de Araguaia, perto da minha região, né, perto de Goiânia. Então, essa atitude eu acho que eu agradeço também muito aqui, a Eduardo, a oportunidade, agradeço ao Padre Aparecido aqui, a companhia, por ter essa oportunidade de trazer, eu diria, suscitar essa reflexão. O senhor falou aí agora disso, de cultura, acho que a cultura do diálogo, não só religioso, cultural, parece repetição, mas cultura. O que significa cultura? De novo, eu com o meu negócio de etimologia. Professor. Ótimo. Professor. Vem de cuidar, cólere, né? Cuidar a agricultura, cuidar da planta, piscicultura, da peixe. Então, a religião, ela é cultura, né? A cultura é mais que religião, mas a religião é dentro da cultura, é parte importante. Todos nós buscamos o sentido da vida. Alguma vez todos nós, católico ou protestante ou ateu agnóstico, perguntamos de onde a gente veio. Sim. Que significa, para onde eu vou? Para onde eu vou? E o que eu faço aqui nesse intervalo? O que eu estou fazendo aqui? Recentemente, Eduardo teve perdas, eu também tive, familiar, de entes queridos. A gente sabe que a nossa vida aqui, todos sabemos, né, é limitada,
Mas aí a gente tem essa oportunidade de refletir. E finalizo com essa questão a seguinte, né? Quando eu chego aqui em Curitiba, me fui enviado pelo provincial, jesuítas, não é? Eu recebo a igreja já sabendo que ela está caindo, literalmente caindo, né? Você mencionou Salvador, há poucos dias uma paranaense morreu lá, né? Foi na igreja que infelizmente dos franciscanos, a igreja que caiu o teto, em Salvador, né? Uma igreja lindíssima, por sinal, e né? falece uma moça de Londrina, né? Nossa. Então, eu chego aqui, e Eduardo foi uma das pessoas que me ajudou os primeiros contatos para poder... E hoje nós estamos lá, né, buscando reconstruir mesmo, restaurar uma igreja antiga. Mas eu ainda dizia ontem lá, né, para muita gente, falei assim, olha, nós não vamos restaurar a igreja do Rosário para ficar um monumento a mais bonito no centro de Curitiba. Isso não tem sentido, somente. Isso tem valor, mas não é só isso. Nós queremos muito mais. Queremos que ela seja um foco de evangelização, mas nesse viés, né, de inclusão realmente. Todos são bem-vindos. A porta, né, há tempos atrás, todos sabem, houve lá acusação, né, de invasão, de intolerância religiosa na veia. Não pode invadir, não precisa, não houve invasão nenhuma porque as portas lá estão abertas, não se invade, a porta está aberta. Houve sim caso de racismo e intolerância religiosa, ficou comprovado. O STF comprova isso, ficou comprovado. Barroso deu... Né? Então é isso, nós não podemos aceitar, eu diria, essas coisas que limitam, né, que excluem. Não, nós temos que criar uma cultura onde a gente respeita o diferente, não é todo mundo tem que pensar igual a mim. O diferente, ele me ajuda a afirmar minha própria identidade, né? E eu ajudo a ele, quem sabe, a aprender. Nós temos lá também, nós temos pouca gente, mas gente de muita qualidade. Nós temos indígena lá também, né? Nós temos, não é só paranaense, não, nós temos indígenas, pouco mas temos, né? Temos gente de vários lugares, é isso, acho que a gente vai crescendo. Imigrantes, né? Então, agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho dessa nossa missão, que eu acho que é uma missão nossa, uma missão de todos, tornar nossa cidade hoje, nessa Curitiba, uma cidade acolhedora de verdade, a igreja acolhedora de verdade, não é acolher, finge que acolher, não, acolher significa isso, né? O outro deve se sentir bem, deve sair com vontade de voltar, com saudade, não é tolerar, como eu dizia, é respeitar, e assim a gente vai ser respeitado, todos ganhamos. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Padre Abel, obrigado, Padre Aparecido. Olha, vamos marcar mais bate-papo. Acho que, né, é um começo muito bom a gente dialogar sobre todas essas coisas, causos e causas, né, aqui no Diálogos Interreligiosos. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Daqui a pouco está aqui no GC, também está aqui embaixo, tem um link, né, para a Igreja do Rosário, para a Ação Social do Paraná. Você pode também, né, buscar lá a partir disso o contato do Padre Abel, do Padre Aparecido, buscar aconselhamentos, buscar orientações, confissões, falar sobre terceiro setor, falar sobre diálogo interreligioso, sobre acolhimento. E é isso, porque temos que ser esse diálogo aberto, constante, diálogo interreligioso. Muito obrigado por ficar com a gente sempre. Tchau.